nesse tom de campanha muito disputada, muito arraigada, que acontecem os atos no feriado da Independência. A esquerda não vai para a rua, vão só os bolsonaristas, e por isso a Polícia Militar decidiu adiantar o bloqueio da esplanada dos ministérios, porque, como vocês viram no Rio de Janeiro, é exemplo do que está sendo organizado por aliados como Fabrício Queiroz, aquele que era citado como pivô do escândalo das rachadinhas, está fechando 2 ônibus para levar apoiadores de Bolsonaro até Copacabana. Em Brasília também estão chegando uma série de caravanas bancadas pelas mais diversas pessoas, desde apoiadores, autoridades, candidatos a também financiadores, né, apoiadores financeiros da campanha de Bolsonaro. Eles chegaram, desembarcaram ontem à noite e já tentaram ocupar a esplanada, que já havia sido avisado que será fechada. Aí a PM teve de agir, ampliou o bloqueio. Pedro Teixeira está lá e traz os detalhes para a gente. Pedro, atrás de você aparenta um ambiente de extrema tranquilidade, com quase ninguém passando, só trabalhadores, mas a gente sabe que ontem à noite o bicho pegou aí na entrada da esplanada. Conta pra gente como é que ficou esse esquema para tentar blindar a Praça dos Três Poderes, especialmente, que tem Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, da chegada, né, de militantes mais, digamos, nervosos. Exatamente, Dani. Tem algumas preocupações muito importantes que a gente precisa ressaltar nesta participação. Uma delas na região, na frente ali do Palácio do Itamaraty, portanto, à minha esquerda aqui. Ali eles intensificaram o bloqueio com concretos, mais cones, justamente com o objetivo de que os manifestantes não tentem descer para a região da Praça dos Três Poderes, ali na direção do Supremo Tribunal Federal, onde no ano passado alguns manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tentaram avançar naquela região justamente para descer para a Praça dos Três Poderes. Do outro lado tem a região do desfile cívico, as arquibancadas, onde os manifestantes, os apoiadores vão ficar. Neste local tem revista com detector de metal, armas e também explosivos foram proibidos. A Polícia Militar vai fazer uma revista bem grande, justamente lá no começo da esplanada dos ministérios. Eu vou deixar a imagem justamente para que vocês entendam. Desse lado, os manifestantes vão ficar concentrados e podendo acessar as arquibancadas. E aí, do outro lado, vou pedir para o pessoal que está no Switcher com a gente cortar a imagem para que vocês possam entender melhor. Deste outro lado, a Polícia Militar vai fazer a revista lá no final, próximo daquela torre que está no centro da imagem, que é justamente a torre de TV aqui da capital federal, também da rodoviária. Ali tem um bloqueio que foi justamente ali que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram entrar com os veículos, caminhões, ônibus, justamente para que eles pudessem se concentrar nesta lateral aqui, onde tem a avenida em descida direção ao Palácio do Planalto. No ano passado, alguns caminhões ficaram estacionados aqui, alguns ônibus também ficaram estacionados aqui, mas neste ano a Polícia Militar não autorizou que isso acontecesse, portanto anteciparam o bloqueio para ontem. O bloqueio foi realizado quase que 24 horas antes do previsto pela Polícia Militar, justamente para que nesta terça-feira, véspera das celebrações do bicentenário da Independência, não tivesse nenhum veículo aqui, porque evidentemente apresenta maior risco, e também as pessoas que entrassem nesta região já neste dia 6 de setembro pudessem passar por uma fiscalização da Polícia Militar, que está sendo feita no centro dessa imagem, ali na frente da Catedral, junto com a Biblioteca Nacional. É justamente ali também que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Distrito Federal vai fazer uma revista mais intensa dos manifestantes que vão vir aqui para a esplanada dos ministérios para participar do desfile que começa às 8h30 da manhã e também das manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com você, Dani. Obrigada, querido. A gente está com imagens aqui ao vivo e o Edu tem uma outra imagem da nossa câmera mostrando também exatamente os bloqueios. Veja, aqui é a Catedral, né, de Brasília. A esplanada dos ministérios começa exatamente aqui. O Edu vai mostrar pra gente a Catedral de cima. Sensacional. Gente, vamos lá, né? A Catedral, eu vou andar aqui para ficar pertinho, só para quando o Edu quiser voltar, né? Essa via aqui que vocês estão vendo ao lado da Catedral, essa via aqui, ó, essa via, esse é o chamado eixo monumental. Ele acontece desse lado e desse lado, onde tem aqui as bandeirinhas. Aqui é uma via que desce, aqui é uma via que sobe. Você veja que é a partir da Catedral que começa a esplanada dos ministérios. A nossa câmera vai te mostrar onde começa o bloqueio. Essa é a Biblioteca Nacional,
Você está vendo aí, essa que tem uma forma que lembra um pouco o Congresso Nacional, foi o último projeto original de Brasília a ser executado, né, nessa área central, e é um pouco antes dela que começa o bloqueio. Aqui você já vê uma presença muito forte de carros de polícia, corpo de bombeiros, exatamente nesse ponto aqui, ó, acho que o Edu quiser encher a tela, ó, tá vendo aí? Isso também, esse prédio retangular, também faz parte da estrutura da Biblioteca Nacional, e ali você já vê um adensamento. Aqui, mais polícia, e tá aqui o início do bloqueio. O início do bloqueio nesse retorno que você tem aqui, fechando dos dois lados. Se o Edu quiser voltar para mim, eu consigo trazer para vocês, ó, o bloqueio está aqui. A partir daqui, isso aqui já é o eixo monumental, ele vem de lá de cima de Brasília. Mas a partir daqui você não entra mais para a área onde dá acesso à esplanada. Você é obrigado a voltar e a subir. Para cima disso, Daniela, o que que tem? Aqui é a rodoviária de Brasília. Lá em cima você vai ter monumentos como o Memorial JK, mas você não tem acesso à esplanada dos ministérios, que é exatamente o que está lá embaixo, que a polícia está tentando blindar com muita atenção especial para o Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar a arte no ar então, Edu, que aí eu acho que você vai conseguir ver melhor, né? Olha só, eu vou aqui junto com vocês para a gente poder observar, tá? Exatamente aonde que estava a nossa câmera, tá? Aonde a nossa câmera te levou. A nossa câmera te trouxe até esse ponto inicial aqui, o ponto inicial do bloqueio, circundando a rodoviária de Brasília. A rodoviária de Brasília está aqui, tá? Esse é o acesso. O eixo monumental vem, a partir daqui você é obrigado a retornar e subir. Aqui você começa, a biblioteca está aqui, você vem mais um pouco, você tem a catedral e aqui inicia a área da esplanada dos ministérios. Ministérios desse lado, ministérios desse lado. Dois ministérios de maior porte. Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça do outro lado. Você tem o Congresso Nacional aí no centro, marcado para vocês, ó. Marcado para vocês. Aqui é a chamada Praça dos Três Poderes. Congresso desse lado, Supremo, Palácio do Planalto, onde despacha o presidente, aqui. Esse triângulo é a chamada Praça dos Três Poderes. Daniela, por que é que você tem, então, também o bloqueio vindo daqui deste lado? Também. Por que daqui desse lado também está fechado? Porque aqui você tem uma outra via de acesso para a esplanada dos ministérios. Você tem vindo, por exemplo, da Vila Planalto, vindo de áreas próximas ao Lago Paranoá, que está para cá, você consegue acessar a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes por aqui. Essa via também foi fechada. Qual é a intenção da polícia? É blindar em especial esses órgãos. O Supremo vai ter até bateria antidrone, dada a radicalização da convocação. Acho que a gente conseguiu explicar direitinho aqui. Voltamos com essa arte para você daqui a pouco, mas agora a gente vai falar do tom da convocação. Você pode estar dizendo, gente, mas que absurdo. Por que tanta segurança, né? O 7 de setembro mais tenso, né, da história. O Pedro Duran, nosso super repórter no Rio de Janeiro, está aqui enviando para a gente alguns materiais, né? São, por exemplo, chamados com o rosto de todos os 11 ministros do Supremo, citando uma passagem bíblica, dizendo: a justiça é posta de lado e o direito afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Isaías 59, 14 e 15, dizendo que já estava na Bíblia e colocando os ministros todos com uma cara horrorosa. Então, o foco no Supremo Tribunal Federal. Você tem um anjo com uma espada nas mãos e o símbolo da justiça na outra, pisando sobre uma figura de vermelho, com a espada voltada, essa também material obtido pelo Pedro Duran, a espada voltada para o pescoço dessa figura de vermelho. A luz vencerá as trevas que ocupam os poderes no Brasil, ocuparam os poderes no Brasil. Os chamados são todos nesse tom, muito messiânico, sempre de luta engajada, anjo com espada na mão para matar a figura de vermelho. Fora deputados já bastante conhecidos, né, por terem falas extremistas.